Olá, boa tarde. Passando aqui para gravar uma mensagem. Hoje estava trabalhando e pensando por que muitas pessoas sofrem, por que muitas pessoas têm sofrido diariamente o texto que me veio à cabeça foi dois personagens específicos, é Pedro e Judas. Né? Pedro, todo mundo sabe que Pedro ele negou o Senhor, né? Ele era amigo, tinha um nível de relacionamento com Jesus muito grande o nível de relacionamento que ele tinha com Jesus, porque Jesus ele sempre que ia para uns lugares específicos, né, tinha os 12 e ele também sempre era separado dos 12 junto com Tiago e João para experimentar uma intimidade bem profunda. E Judas era o tesoureiro do grupo, o tesoureiro da igreja ali, vamos dizer assim, né? Em determinado momento, como todo mundo sabe, ele trai Jesus com um beijo. E Pedro também traz Jesus, né? Ele nega, mas ali eu entendo também que foi uma traição, a traição da amizade, a traição, né, da confiança, do relacionamento que Pedro tinha com Jesus. Né? Só que o que chama atenção, o que me chama atenção nesses dois eventos é que Pedro ele chora amargamente e ele sai, né? Ele se isola, né? Um arrependimento profundo diante daquela situação, né? Ali para mim ele automaticamente já caiu em si, já viu a besteira que ele tinha feito, né? Que tinha traído, né, um amigo, né? E Judas também, ele em algumas versões bíblicas fala que ele se arrepende e outras falam que ele teve remorso, né? De qualquer forma ele volta atrás e ele devolve as moedas, né? E cai em si, viu que também fez uma besteira. Só que o detalhe disso é como cada um lida com a culpa, como cada um lida com aquela situação de culpa. Pedro, ele provavelmente deva ter voltado para casa, ele tinha esposa, ele tinha sogra, se ele tinha sogra, ele tinha uma esposa, provavelmente, né? Então ele deva ter voltado para casa, chegado em casa, arrebentado. E Judas não, Judas ele opta pela corda, né? Ele opta em se enforcar por causa do peso da culpa. E talvez muitas pessoas hoje estejam passando por uma situação semelhante a desses dois sujeitos. Talvez a traição num casamento, talvez a traição numa amizade, talvez a traição, né, eu não sei, talvez, né, a culpa de ter abortado, a culpa de ter, não sei, eu não sei. Pode ter N fatores. E essa culpa talvez esteja te tragando, te consumindo, roubando de você a felicidade. Né? Eu mesmo já passei por isso. Né? Eu já passei por essa questão da culpa. Se ontem eu gravei um vídeo falando sobre isso, a questão das escolhas, tem muito a ver com isso, com essa situação da culpa que eu vivi. Porque eu já traí também, né? Eu já traí alguém, eu já traí um amigo, já traí uma pessoa, né? Por mais que eu tivesse confessado, né? Por mais que eu tivesse ido ao corpo ministerial da igreja, por mais que eu tenha ido até Deus e por mais que todos eles haviam me perdoado, eu não conseguia me perdoar.
eu não conseguia liberar perdão sobre mim mesmo. E aí que é o grande problema, porque talvez Deus já te perdoou, talvez o seu amigo, o seu pai, a sua mãe, o seu cônjuge te perdoou, mas você mesmo não consegue se perdoar. E você caminha com esse peso da culpa, talvez o teu amigo te perdoou, mas você não consegue se perdoar pelo que você fez. E no Salmo 32, Davi, acredito que esse salmo ele deva ter escrito depois que ele teve um affair com Betseba. E lá ele diz que enquanto ele se manteve calado, os seus ossos mirraram. Enquanto ele se manteve calado, ele sofria. Mas quando ele abriu a boca e ele confessou, tudo na vida dele mudou. Tudo na vida dele foi transformado. A partir do momento que ele confessa, a partir do momento em que ele se abre para isso. E João, na sua epístola, diz: filhinho, cuidado para que não peques, mas se você pecar, fica tranquilo, você tem um advogado que cuida de você. Como se livrar do peso da culpa? Como se livrar desse peso? O filho pródigo, por exemplo, ele mata o pai dele, porque pedir a herança com o pai vivo você já considerar o pai morto para você. E foi exatamente isso que ele fez. Ele considerou o pai dele morto. Deixa eu voltar para cá. Ele considerou o pai dele morto. E ele pega a herança, ele gasta tudo. E o que acontece? Quando ele gasta essa herança e vem uma grande fome, porque o problema todo dele foi que houve uma grande fome na terra. Porque se não tivesse havido essa grande fome, talvez ele teria arrumado um trabalho qualquer e tal, E ele cai em si, a palavra fala que ele cai em si, tipo, a ficha cai na besteira que ele fez. A ficha cai do que ele fez. E ele volta atrás. E quando ele volta atrás, o que acontece? Ele volta querendo assumir uma outra identidade. Uma identidade que não pertencia a ele. Ele queria voltar fazendo o que? A identidade de escravo. Vou voltar para casa do meu pai. Lá vou pedir para ele me tratar como um dos seus escravos. Que vai ficar legal. Entendeu? É o mínimo que eu posso pedir a ele. Que ele me trate como um dos seus escravos. Só que uma coisa que você precisa entender foi uma coisa que eu demorei a entender. E a partir do momento que eu entendi isso, as coisas começaram a mudar. Quem é filho, é filho. Filho nunca perde a sua identidade. Um filho nunca vai perder a sua identidade. Você é filho de Deus. Você tem um pai que te ama. E por mais que você esteja vivendo como um escravo da culpa, desse peso, por mais que você esteja vivendo como escravo do medo, por mais que você esteja vivendo como um escravo, de seja lá o que for, você pode mudar isso. Você pode hoje tomar a decisão de assumir de volta, de pegar de volta aquilo que é teu, a sua identidade de filho. Porque o Senhor, Ele quer te perdoar. O Senhor, Ele quer liberar o perdão para você, seja você cristão ou não. Pessoas têm tirado as suas vidas, pessoas têm se matado por causa da culpa. Muitas das vezes também a religião coloca muita culpa, coloca um peso enorme sobre as pessoas. Coloca Deus num papel de um ser terrível, incapaz de perdoar. A palavra no Isaías 59 fala que não são os ouvidos de Deus demasiado surdos, incapazes de te ouvir.
mas são os nossos pecados que puseram uma barreira entre nós e o nosso Deus. O que você precisa fazer hoje é olhar no espelho. Você coloca um espelho diante de você e você fala para você, olhando no espelho: eu me perdoo. Eu libero perdão sobre mim mesmo. Eu tomo a decisão de me perdoar. Eu tomo a decisão de recomeçar. Eu tenho direito de ser feliz. Eu tenho direito de recomeçar a minha vida. Liberte-se dessa culpa. Uma culpa que nem Deus põe sobre você. Um peso que nem mesmo Ele coloca sobre você. Não faça isso com você. Não se culpe, seja lá o que for. Se pessoas criaram expectativas em torno de você e você não conseguiu atender, foram elas que colocaram, foram elas que criaram. Você não tem a obrigação de atender às expectativas das pessoas. Você tem uma obrigação contigo. Você tem uma obrigação consigo mesmo de ser feliz. Você tem uma obrigação com você de se amar, de se aceitar, de se perdoar. Isso sim. Você é especial. Você é a palavra de Deus que não se repete. Tem ideia que Deus só liberou uma palavra a respeito da sua criação uma só vez e nunca mais essa palavra irá se repetir? Você tem ideia de que você não vale 1 milhão, não vale 2 milhões? Aqui nos Estados Unidos a gente trabalha, né? Nós temos um valor, né? 10 dólares a hora, 20 dólares a hora, tal. Cada um tem um valor assim de mercado para o trabalho. Mas esse não é o meu valor. Eu sei o quanto eu valho. Eu valho a vida de um Deus. Você vale a vida de um Deus. Você vale a vida de um Deus. E eu quero dizer para você nessa tarde: Judas escolheu a corda. Pedro escolheu o aconchego da família. E Jesus, ele ofereceu a Pedro uma oportunidade novamente. Jesus foi até Pedro depois de ressurrecto. Jesus foi até Pedro na beira do lago e conversou com Jesus e ali reatou tudo de novo. A amizade voltou, né? O respeito voltou e Pedro foi outra pessoa, porque Pedro abraçou a nova oportunidade que o Senhor estava lhe dando. Então você também precisa abraçar a oportunidade que o Senhor te dá. Santa Rosa de Lima diz que cada manhã é uma moeda que o Senhor nos dá para comprar a sua glória. Então você nessa noite, nesse dia de hoje, eu convido você a assumir isso, a você começar a trabalhar isso na sua mente, no seu coração, a liberar o perdão, a aceitação. O que passou, passou, está no passado, não tem como mais voltar, não tem como mais eu ir lá e mudar o que aconteceu. Mas o que está rolando agora, eu posso mudar. O meu futuro, o rumo da minha história, eu posso mudar. Eu posso mudar. Né? Eu posso reescrever a minha história a partir do momento presente. O que está no passado, ficou no passado. Já era. Já era. Se você feriu alguém, vai até as pessoas, se tente reconciliar, né? Peça perdão, recomece. Mas pense que hoje, como diz Padre Jonas Abib, hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Toma posse disso nessa noite. Toma posse. E viva em paz. E viva infeliz. Amém? Um beijo.